Aula 20. Conteúdo: literatura, modernismo. Habilidades: estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui hoje mais uma vez com o GT de Linguagens, com mais uma aula legal de literatura, depois da aula espetacular de Química, claro. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, professora Andréa, falando do pré-modernismo, e logo em seguida a professora Bárbara, falando do modernismo. Nós vamos começar um período de transição. Na realidade, quando nós falamos de modernismo, nós temos que ver antes o que aconteceu, tá? Então, nós estamos aí no final do século XIX, início do século XX, um período de grande transição entre o tradicional, especificamente o parnasianismo, o simbolismo, e aqui o início do século XX, um século de grandes transformações que nós vamos já ver isso aí. E nós temos, então, um período de transição, que é chamado pré-modernismo. É um período de transição e de sincretismo. Por que isso? Porque ao mesmo tempo que eles querem se desvencilhar do tradicional, eles não se desligam totalmente. E esse período vai mais ou menos aí desde 1902 até 1922, com o início da Semana da Arte Moderna. Aliás, com um evento chamado Semana da Arte Moderna, que também vocês vão ver em seguida. Nesse período eu tenho alguns escritores que apresentam já um Brasil diferente, um Brasil que nunca foi visto na literatura, mas esses mesmos escritores não conseguem se desvencilhar muito do tradicional, da linguagem, na forma tradicional das poesias, das obras, enfim. Então, por isso que ele não é propriamente um movimento, ele é um período de transição entre o tradicional, o final do século XIX, o parnasianismo e o simbolismo, e o moderno, que vai começar com a Semana da Arte Moderna em 1922, que a professora Bárbara vai apresentar para vocês. Aqui nós temos algumas imagens, tá, que vocês estão vendo, algumas imagens aqui sobre para especificar um pouco mais essa característica que eu falei para vocês. Nós temos o Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo, que é aqui o chefe, retrata a morte do chefe dos tamoios, Aimberê, e aquele tipo humano digno de pena, morto aí, retratando no chão, caído, para vocês verem essa literatura que nunca foi vista. E José de Anchieta tentando fazer aí o papel de Maria, né? Acomodando, cuidando do tamoio. Como também nós temos em seguida o Caipira, picando fumo, que retrata também o Nordeste, que é mais um tipo humano, ok? Agora nós vamos começar a nossa aula sobre modernismo, primeiro falando dos aspectos do pré-modernismo. Aqui nós temos o pré-modernismo sobre o movimento, ok? Temos aqui então um pouco do movimento. Vamos lá. O pré-modernismo é a fase de transição entre as escolas literárias, mantendo ao mesmo tempo, a concomitância entre eles é a fase de inovação, de ruptura e permanência. O movimento marca a transição entre o simbolismo e o modernismo, o que eu já falei para vocês ali, né? Nós tivemos aqui uma ruptura. Não totalmente uma ruptura, nós tivemos um processo entre o tradicional e o moderno. Eu tenho aqui, no pré-modernismo, um momento de grande influência da sociedade, tá? Em Portugal, já estavam evaporando, já estávamos aí no final do saudosismo, já tínhamos na Europa toda as vanguardas,
cubismo, surrealismo, expressionismo, dadaísmo, todos os ismos possíveis acompanhando o progresso nessas artes. Aqui na literatura, a literatura especificamente brasileira, nós tínhamos também que seguir com esse progresso. O Brasil estava progredindo e nós tínhamos que seguir com esse progresso. Então vamos lá, vamos procurar influências para conseguir trazer essas influências para a literatura. E aí nós temos, as vanguardas europeias, são os estopins na ruptura estética, como eu coloquei para vocês. Isso aí sempre lembrando que é a virada do século, né? Século XIX, finalzinho, 1883, 1883, 1893, até 1902, que é quando eu começo o pré-modernismo. E eu tenho aí as vanguardas europeias, como eu coloquei para vocês, o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo, que Oswald de Andrade, um grande escritor já dessa época, da primeira fase do modernismo, o que ele fez? Eles não estavam aguentando, os ânimos estavam muito acelerados para pegar essa literatura tradicional, progressista e correr atrás. Então, o que aconteceu? Oswald de Andrade, não aguentando a pressão, foi à Europa, trouxe as influências dessas vanguardas, trouxe pintores, artistas, escritores, começaram a apresentar algumas influências, algumas exposições para fazer com que essa literatura brasileira também ficasse moderna, também seguisse o progresso. E foi o que aconteceu. No Brasil, alguns autores que se destacaram nessa literatura, no pré-modernismo, não esquecendo que estamos falando do pré-modernismo ainda, o período de transição que eu expliquei para vocês no início, de 2 a 22, ainda não temos modernismo propriamente dito. Por quê, professora Andréa? Porque nós temos ainda alguma coisa ligada ao tradicional, que é a linguagem, que são as formas poéticas, lá do parnasianismo e simbolismo. O que é que mudou? Características como tipos humanos, imagens, personagens que nunca foram vistos na literatura. Mas esses escritores desse período ainda ficavam presos a algumas características do parnasianismo e simbolismo. Por isso ainda é pré-modernismo, ok? Temos aí então como escritor principal desse período, tá? Lima Barreto, com a obra em especial Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aqui eu vou citar sempre uma obra mais importante, tá? Óbvio que nós não vamos falar todas, nós vamos citar uma obra mais importante e depois nós vamos analisar uma obra para vocês ficarem realmente terem essa possibilidade, essa visão das características dentro da obra, tanto numa tela quanto num romance, numa obra, tá? Então, nós temos Lima Barreto com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Nós temos ainda Monteiro Lobato, principal representante da literatura infanto-juvenil. Vocês sabem muito bem, já ouviram falar de Monteiro Lobato, com certeza. Mas aqui eu estou vendo Monteiro Lobato como um escritor de literatura tradicional, um escritor de literatura para adultos, tá? Então, nós temos aí Urupês, que é uma obra muito conhecida, fez muito sucesso de Monteiro Lobato, em que ele apresenta o personagem Jeca Tatu, que é aquele caipira, preguiçoso, que não gosta de trabalho, mas que ao mesmo tempo ele tem que sobreviver daquele trabalho, enfim. Esse Jeca Tatu ele utilizou em bastante obras dele. É um caipira que ele deitado, ele levanta o pé e vai lá e abre a janela e pega alguma coisa, tudo com o pé, porque é a marca daquela preguiça dele. Vocês também já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, vão lá dar uma pesquisada que vocês vão conhecer o Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato também, como vocês conhecem, mais precisamente, escreveu mais outras obras para adultos, no caso Cidade Morta, Reinações de Narizinho, que foi depois televisionada e virou um programa semanal com cada historinha contada semanal, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, na realidade, é uma obra de Monteiro Lobato chamada Reinações de Narizinho. Também tem outra, Caçadas de Pedrinho. Enfim, ele ficou conhecido nessa literatura infanto-juvenil, mas Monteiro Lobato é o escritor aqui do pré-modernismo. E ele nada mais é do que um exemplo mesmo de pré-modernismo, porque ele demorou com essa resistência.
Ele demorou muito. Teve uma exposição da Anita Malfatti que ele também criticou, não aceitando o progresso, não aceitando essa mudança na literatura, mas acabou que não houve jeito. Mudou e ele teve que se adaptar, como todo mundo é assim, né, gente? Mudança, normalmente você está aqui numa vida tranquila e tal, aí ocorre uma mudança, tu reage um pouquinho, não gosta muito, mas é o jeito, tem que seguir. Foi o que aconteceu com Monteiro Lobato. Temos ainda Graça Aranha, outro representante do pré-modernismo, que escreveu uma obra bem conhecida, que trata a história de dois irmãos, que é Canaã, 1902, também outras obras. E temos um único poeta, que é Augusto dos Anjos, que é um poeta meio atípico. Ele também foi preso às formas tradicionais, ele também escreveu bastantes sonetos, mas ele escreveu alguns sonetos, a maioria dos sonetos dele são com palavras apoéticas. Que palavras são essas, professor André? Palavras fortes, palavras que não fazem parte de uma poesia, de um soneto do tradicional, lá do parnasianismo, lá do romantismo, enfim, vocês vão bem ver isso aí. Tem um verso dele que é tipo assim, ó, lá no nosso texto, de um dos exemplos, de um dos exercícios que vocês vão fazer, vocês vão encontrar esse verso, que é assim, ó, escarra nessa boca que te beija. Viu, gente, como é lindo para um verso poético? Que nada, que não é lindo nada, né? E você vai imaginar, escarra nessa boca que te beija. Gente, isso é feio demais, mas é poesia e é o Augusto dos Anjos aqui do nosso pré-modernismo. E nós temos ainda Euclides da Cunha, que também é um romancista, que foi o que marcou o início desse pré-modernismo em 1902, com a obra Os Sertões, que nós vamos ver depois, tá certo? Ok? Vamos continuar então, aqui falando o contexto histórico desse movimento. Vocês sabem que o que acontece, né, no Brasil e na Europa também, sempre que eu tenho um movimento literário, eu tenho que situar este movimento na época. Por quê? Um escritor, ele escreve, certo? De acordo com o que ele vê. O que é, como nós falamos lá na aula de barroco, né, gente? Não tem muito tempo, mas eu acho que vocês lembram. O que é a literatura? É essa realidade transformada, com os sentimentos e emoções do autor. E qual é a realidade? O mundo que ele vive. O momento em que ele está vivendo. Então é por isso que eu tenho que situar. Vocês já devem ter visto em sala de aula com o professor de vocês de literatura lá, o meu amigo da sala de aula, que ele diz o quê? Literatura. Começa a falar do movimento e aí ele vem para o contexto histórico, justamente por isso, porque esse escritor que você vai estudar, essa obra que você vai ver, o autor está retratando a realidade transformada de sentimentos e emoções. Isso nós vamos ver bem daqui a pouco, quando nós formos ver Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? Então eu tenho aqui o contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil nesta época, para poder marcar essa literatura de transição, esse período de transição entre 2 e 22. 1902 a 1922, foram aí 20 anos de período de transição, mas enfim eles conseguiram fazer com que o modernismo estivesse efetivado com a Semana da Arte Moderna. Então vamos lá, na Europa a Primeira Guerra eclode, enredada aos avanços tecnológicos do início do século XX. Avanços tecnológicos como a lâmpada elétrica, o automóvel, o cinema, o submarino, o rádio, enfim, grandes descobertas. Olha o progresso que eu falei com vocês lá, né? Olha o progresso que eles queriam também que essa literatura alcançasse, né? Aquele progresso. Não dá mais para ficar naquela mesmice lá do simbolismo. Óbvio que nós temos que respeitar enquanto movimento, mas a literatura também tinha que progredir. Nós também tínhamos que ter o modernismo. Um movimento literário, normalmente, ele perpassa por um século, né? Então, ele, como a literatura é vida, né, é história, eu tenho que seguir, então eu tenho que acompanhar aquele momento. Então, certamente aí, em algum lugar na nossa vida, daqui a mais os nossos netinhos, os meus bisnetinhos, os netinhos de vocês, eles vão estudar um próximo movimento. Assim como também os nossos antepassados pararam de estudar lá pelo romantismo, pelo pré-modernismo,
Então, certamente vamos ter outros movimentos, porque a literatura é vida, acompanha a história, acompanha o progresso, acompanha a vida. Enquanto tem vida, tem gente lendo, gente escrevendo, ok? Mas estamos aqui no modernismo, que ainda é o último movimento a ser estudado, certo? Que é o último assunto aí de vocês do pré-modernismo, vocês vêm estudando desde lá do quinhentismo, no primeiro ano, chegamos aqui no modernismo, terceiro ano, vamos fazer Enem e trocentas outras provas, né, gente? Mas nós vamos conseguir. Então, nós temos aí o Brasil que vive esse momento, agora eu não consigo mais abrir, mas tudo bem. O Brasil que vive um momento muito conturbado socialmente, eu fui fazer graça ontem, gente, nem conto para vocês, agora eu não consigo abrir, mas vai passar, já aí, ó, lindo, nossos ajudantes conseguiram. Vive um momento muito conturbado socialmente, marcado por uma série de conflitos por todo o país. São aqueles conflitos que nós colocamos. Por que conflitos? Porque nós tínhamos aí uma sociedade dividida, completamente dividida. Nós temos aí o pessoal, uma sociedade que é o Brasil, os habitantes do Brasil, aquele pessoal que são os operários, os escravos recém-libertados, que já alguns estão trabalhando, outros marginalizados. Aí o surgimento das grandes indústrias. Então, a classe menos favorecida, eles foram para onde? Trabalhar como operários, né? Terminamos aí, também nesse período chegam os imigrantes italianos atrás de mão de obra. Então, nós temos essa parte da sociedade. E temos também as grandes oligarquias, os donos das indústrias. O poder. Então, nós temos essa divisão. E esse conflito ele é bem retratado, infelizmente, em várias guerras que vocês vão ver isso aí. Em várias rebeliões, especialmente no interior do Nordeste, vocês vão ver isso aí. Aqui como contexto histórico, que também viram história, lá com os nossos colegas professores, tá? Nós temos aí as revoltas, né? No Nordeste, o Brasil vive um momento muito conturbado por causa dessa diferença de classes sociais que é muito presente aí. É esse início dessa diferença, marcado por uma série de conflitos por todo o país. No Nordeste, Canudos, que é símbolo da resistência já vista, que nós vamos ver daqui a pouquinho com os sertões. Nós temos ainda, no Rio de Janeiro, as revoltas da Chibata, da Vacina e do Panamá e a Guerra dos Contestados. Aqui nós temos, ó, gente, que eu falei para vocês, Guerra de Canudos, em 1897, lá no interior da Bahia. Aí nós temos aqui também as greves dos operários em São Paulo, em 1912, aqui surgindo as grandes indústrias. Nós vamos já conversar um pouquinho sobre isso. Nós temos aqui aquelas grandes descobertas, as indústrias, uma classe operária já existente. Como sempre, no início não diferente, muito conturbada, cheia de serviço, mas sem muita remuneração, sem muita gratificação, com uma situação de vida muito difícil. Então, surgiram as greves, os conflitos, né? E temos ainda a revolta da Vacina e a revolta da Chibata, que vocês estudaram aí em história com os professores de vocês. Isso aqui é só para situar esse momento da literatura, é só para situar como é que nós estávamos, como é que estava o Brasil nessa época do pré-modernismo. Temos ainda aqui, como eu falei para vocês no início, a indústria brasileira ficou mais forte, ocorrendo o nascimento da burguesia urbana, ainda que o poder do país continuasse na mão das oligarquias rurais. Claro, gente, eu ainda tinha aqui, né, o finalzinho desse século do rural, os ainda algumas plantações que traziam o Brasil, que cuidavam da potência econômica do Brasil. Surgiram as indústrias e surgiu também a classe operária. Os negros aí recém-libertados também foram procurar trabalho. A maioria deles, óbvio, não conseguiram, né? Então era a classe marginalizada dos negros, os operários, os italianos que vieram para cá nessa época também, por causa atrás de mão de obra, né? Mão de obra brasileira, vocês conhecem isso, devem ter estudado em história. Então, assim nós tínhamos o Brasil nessa época. Os negros recém-libertados sofrem com um preconceito, começa a chegar ao Brasil os grandes levas de imigrantes, ó, o que eu falei para vocês, principalmente de trabalhadores europeus que trazem novas ideias. É também o fim da República Velha,
1894 e 1930, pré-modernismo de 2 a 22, lembra aí, ó, bem nesse meinho, tá? Baseado no equilíbrio da produção dos estados de Minas Gerais e São Paulo, grandes potências, né? A conhecida República do Café com Leite, que logo depois vocês sabem que também cai em decadência. Então, esse é o contexto histórico desse modernismo que vocês vão ver e desse período de transição do pré-modernismo. Esse é o contexto histórico, ok? Aqui nós temos, ó, a visão geral desse modernismo. Aqui, ó, os quadros que eu coloquei para vocês, que nós vamos ver depois, tá? Nós vamos analisar um em especial para mostrar esse período do modernismo. E aí, vamos analisar aqui acho que não deu para sair, né? A musiquinha, mas é as Baquianas. Ok? Aqui nós vamos ver, então, uma musiquinha de Villa-Lobos, que trata também desse período do caipira, do tipo humano caipira. Caipira, né? Ele castiga esse caipira e ele muito calmamente, passivo, tranquilo, tá aí cortando com a faca o fumo de corda dele. Gente, nesse período e até nos tempos de hoje, como é que uma pessoa consegue ficar por debaixo desse sol de lascar, que é assim que eles falavam lá e que nós falamos também, passivo aí, tranquilo, cortando esse fumo. Então, isso retrata o tipo humano caipira do pré-modernismo, né? Camisa suja, surrada, sem botão, calça dobradinha aqui na perna, folhas, olha, folhas de milho caída, casa de taipa, e retrata bem essa sociedade que tinha essas duas partes, o caipira, o homem modesto, o homem simples, passivo, e uma sociedade rica, sofisticada dos grandes centros, tá? Nós temos aí essa característica que representa bem. Então, o grande personagem dessa tela é o Sol, que castiga esse ser passivo, mas que não consegue castigar o cidadão sofisticado, o cidadão dos grandes centros. Por quê? Qual é agora, o que se tem nessa época do início do século e o que se tem agora? A precaução de se proteger do sol, ok? Então, nós temos também, vamos analisar também rapidinho os sertões, para poder a professora Bárbara começar com o modernismo propriamente dito. Os sertões eu tenho aqui de Euclides da Cunha, é uma obra dividida em 3 partes, tá? A terra, que é aquele meio lá, o Arraial de Canudos, lá no interior da Bahia, que trata justamente daquele pessoal de lá, o meio, o sol que castiga o caipira, aquele ser que vive assolado por aquela seca. Nós temos ainda a segunda parte dessa obra, Os Sertões, de Euclides da Cunha. O homem, que é aquele ser que veio resultado de uma miscigenação, em especial o protagonista, que é Antônio Conselheiro, que é um líder religioso, que pega os fanáticos e vai lutar contra aquele exército, tá? E a terceira parte é a luta propriamente dita, que é uma luta injusta, é uma causa que eles lutam injustamente para não acabar com aquele arraial, que é desses fanáticos religiosos, pessoas humildes, tipos humanos daquela região, contra o exército superpotente brasileiro. Então é uma luta injusta que acaba com certeza em morte. E várias mortes. Antônio Conselheiro era o líder dele, e Euclides da Cunha, que é o escritor dessa obra, ele foi chamado pelo jornal O Estado de São Paulo, enquanto jornalista, para cobrir toda essa luta, toda essa revolta. E ele foi para lá e registrou tudo isso e escreveu essa obra, que é Os Sertões, em 3 partes, que retrata justamente
essa luta, retrata esse Antônio Conselheiro, esse protagonista que faz com que essa região seja assolada, porque é uma luta injusta, como eu já falei para vocês. Por que a literatura? Porque o Euclides da Cunha dotou de sentimentos, emoções, estilos literários e figuras de linguagem, ok? Muito obrigada. Agora continue com a professora Bárbara, falando exatamente do modernismo. Bom dia, meus queridos alunos. Vamos lá. Essa aula que nós vamos dar em 3 horas, vocês teriam que ver aí, acho que uns 5, 6 aulas, porque não é 2 movimentos, não são 2 movimentos, mas são 2 situações, né? Então, vamos começar com o modernismo. E eu mostro a vocês o quadro. Eu mostro a vocês, gente, um quadro bem impactante que fez essa história no modernismo, que revolucionou, inclusive, a moda, né? Então, nós vemos aí a composição azul, amarelo e vermelho, não está aparecendo para vocês ainda. Isso, de Mondrian. Vamos lá? Então, esta composição, vocês percebam que ela é bem característica do modernismo, essa quebra com o tradicionalismo, o que se tinha de tradicional. Vocês percebam neste quadro que retrata bem uma vanguarda europeia, que é o cubismo, que retrata essa questão das figuras geométricas, além das cores que estão aí dispostas. Tanto é que o quadro se chama composição, vermelho, amarelo, azul e preto, né? O quadro já tem esse nome. Então, vocês, como eu falei, esse quadro ele representa essa quebra. Porque o que era o modernismo? O modernismo é justamente esta quebra com o tradicionalismo. Não se quer mais o tradicional, se quer algo novo, se quer inovar na arte. Então, a arte não tem que ser aquilo predeterminado pelo que já se tinha antes. A arte tem que ser uma construção ou uma reconstrução, como nós vamos ver a partir da Semana da Arte Moderna. Nós vamos ver um movimento chamado antropofágico, que é um movimento que fala o que nesse movimento? Que foi pensado pelo Mário de Andrade e pela Tarsila do Amaral. O que fala esse movimento? Este movimento fala que nós temos que pegar o que vem do exterior, ingerir, transformá-lo, né, mais na palavra usual, comê-lo, e transformá-lo em algo novo. E não simplesmente copiar aquilo do exterior, aquilo que vem de fora. Porque, segundo os modernistas, tudo que se tinha de arte era simplesmente copiado. Não se fazia algo novo, não se inovava, não se trazia... não se pensava, na verdade, principalmente a sociedade brasileira era muito conservadora. Uma sociedade totalmente conservadora. Então, aquilo que era arte já tinha um pré-estabelecimento, de acordo com o que demandava a Europa. Então, a partir da Semana da Arte Moderna, 1922, lá em fevereiro, quando se juntaram pintores, escritores, escultores e começaram a pensar nessa reformulação da arte, nesse novo na arte. Pensando nisso, eles tinham que mostrar, né? Tinham que fazer essa mostra, tinham que mostrar esse novo pensamento, porque eles já estavam produzindo. Lembram do pré-modernismo? Lembra que a professora Andréa falou? Já havia uma produção, já havia esse pensamento construído. Então, eles pensavam o quê? De uma culminância, eles precisavam de um momento que impactasse, que chamasse atenção. Então, eles alugaram um símbolo conservadorista, né? O símbolo do clássico no Brasil, que era o Teatro Municipal de São Paulo. Alugaram o Teatro Municipal de São Paulo e lá eles mostraram o movimento moderno brasileiro. Então, vamos lá para o quadro. Aqui no quadro, nós temos aqui o movimento. Como está disposto aí, como eu já havia falado, o modernismo ele busca essa transformação, essa reformulação de uma arte, né, da nossa arte brasileira, que eles não gostam de falar e não é cabível falar para eles que o modernismo é igual ao modernismo que aconteceu no restante da Europa. Não. Como eu falei, o movimento ele é antropofágico. Ele simplesmente observa o que acontece fora e o reformula e o transforma.
Então, aqui no Brasil, o movimento moderno era chamado como os anos loucos, né? Os anos 20 ficaram conhecidos como anos loucos, por conta da ousadia e rebeldia e da crença que toda liberdade era permitida. Então, verso livre, composição livre, tudo para eles era arte, dependendo da sua composição, dependendo daquilo que a pessoa queria, daquilo que o escultor, que o pintor, que o escritor queria demonstrar. Tudo era permitido. Em arte, tudo era permitido. Eles não queriam pensar no conservador. Conservador para eles já era. Não existe mais conservadorismo. Eles queriam quebrar as barreiras dessa ideia que, para se fazer um poema, tem que ter uma estrutura fixa. Para se fazer uma escultura, tinha que determinar um momento na história. Não. Vamos quebrar esses paradigmas, vamos fazer uma literatura diferente. Tal ambiente propiciava o começo de uma nova estética, que tinha entre suas principais características o rompimento com o passado. Olha lá, o repúdio à arte academicista. Então, aquela arte ensinada pelas academias, chega, acabou. Eu não preciso mais ir à escola, àquela faculdade, ficar só estudando a arte, fazer de acordo com aquilo. Né? Eu como liberdade criadora, eu como artista, eu tenho essa liberdade criadora. Então, eu posso criar a minha arte sem demandar o academicismo, sem demandar aquilo certinho, que está em escritura, bonitinho. Não, acabou, já era. Os versos livres, liberdade das formas, a ausência de rima e o desapego à norma culta, tentando se aproximar da linguagem coloquial. O que acontecia? O que eles pensavam? Qual era o pensamento, principalmente dos escritores da época? O parnasianismo, que era uma literatura mais séria, uma literatura que buscava a norma culta da língua portuguesa, o extremismo da norma culta. E às vezes era tão culto que as pessoas a quem era produzida a literatura não entendiam mais. Olha lá, gente, o contexto histórico mudou. Né? Nós não temos mais somente a elite, não existe mais. Há uma divisão de classe. Se há uma divisão de classe, lembrando, a escola não era para todos, nem todo mundo frequentava a escola. Né? Então, como é que fica essa situação? Como é que é fazer literatura, fazer arte para quem não consegue entender nada do que se está falando? Então, olha lá, a linguagem era aproximada do cotidiano. Tinha que ter uma linguagem aproximada do cotidiano. Senão, como é que se faz arte para nada, para ninguém? Beleza? Portugal também vivia uma transformação nesse momento, né? Com a proclamação da República. E teve lá em Portugal dois grandes escritores, que é o Fernando Pessoa e o Mário Sá Carneiro, que representavam esse momento moderno, no início do modernismo lá em Portugal. Tá? Vamos para o contexto histórico. É claro que quando nós falamos de Fernando Pessoa, a gente não pode deixar de citar que Fernando Pessoa é um dos poetas mais importantes, não só da literatura portuguesa, mas da literatura mundial. E o Fernando Pessoa era o poeta que expressava os eus existentes. Esses eus, eles existiam mesmo, não só dentro do Fernando Pessoa, mas ele transpunha isso. Até mesmo esses heteronônimos que são chamados, eles tinham data de nascimento, eles tinham a cidade onde nasceu, característica própria de composição. Vamos citar aqui três mais importantes: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Já estou colando ali ainda. Ainda tem a cola ainda. Então vamos lá para o contexto histórico. O contexto histórico, vamos contar aqui para vocês o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui tem, como a professora Andréa falou, esse contexto histórico, gente, é de suma importância para que compreendamos melhor o que era a construção do movimento dentro da sua época. Então, não há como você deixar de pensar na construção sem pensar no contexto histórico. É uma ligação, há um elo. Eu não escrevo separadamente, eu escrevo de acordo com aquilo que eu vivencio. Então, eu sou um ser social porque eu vivencio tal lugar, tal momento histórico, tal sociedade. Então, não sou um ser social isolado, não existe
um ser social isolado. Nós vivemos em uma sociedade, então nós demandamos de acordo com a sociedade, tá? Então, no Brasil, o que estava acontecendo? A coluna Prestes. A coluna Prestes, gente, o que era isso aqui? O movimento militar começou a eclodir no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Este movimento militar ganhou força, tenentes e coronéis começaram a se juntar contra as oligarquias. Lembra que a professora Andréa falou? O que dominava no Brasil na época? As oligarquias cafeiras, do leite. Então, eram elas que dominavam o Brasil. Embora a indústria existia no Brasil, mas era uma indústria subsidiária. Não era a economia do Brasil. A economia principal do Brasil era a indústria do café e a indústria do leite. Tá? Por isso que chama a República do Café com Leite. Então, esta coluna Prestes, junto com o nosso saudosíssimo Luiz Carlos Prestes, né, se uniram, né, esses militares, e começaram a fazer campana, né, começaram a visitar os estados brasileiros para unir forças contra as oligarquias e o governo da época. Eu não vou falar tudo sobre o contexto histórico, mas eu vou citar principalmente isso aqui, que foi o que nos afetou. O que nos afetou aqui, é claro, tem a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil participou e tudo, é muito importante isso. Inclusive que o Brasil ficou aliado à aliança que ganhou, né, a Segunda Guerra. Mas isso aqui, gente, afetou demais a nossa cultura. Por que a quebra da Bolsa de Nova York afetou? Vou falar a vocês. Quando isso aconteceu, quando quebrou, porque acabou a Primeira Guerra, Estados Unidos, que era o maior fornecedor de alimentos agrícolas para os países que estavam em guerra, Estados Unidos foi decaindo a produção. A Europa começou a se revigorar, a Europa começou a se erguer. E quem era que importava, né? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos parou. Né? Ficou aí, depósito começou a falir, começou a quebrar, as empresas começaram a quebrar por causa disso, porque não tinha mais como importar. E isso nos afetou diretamente porque o Brasil era um dos maiores fornecedores de café. Né? Então, como eles também pararam de comprar o café do Brasil, isso afetou diretamente aqui na República do Café com Leite. Por quê? Quebrou também aqui os grandes monopólios de café, né, no caso. Com isso, incentivou o crescimento da indústria no Brasil. Então, isso aqui fez com que a indústria começasse a ter o patamar maior. Isso aqui fez com que a oligarquia do café fosse, como é que eu posso falar? Diminuísse o poder na sociedade, porque eles tinham muito poder, gente. A economia do café com leite aqui no Brasil tinha muito poder. Eram eles que mandaram, os senhores do café, os senhores do leite, eram eles que mandavam em toda a sociedade. Não era nem o governo, eram eles mesmos. Nós vamos ouvir agora um pouquinho da música Claire Denunes e depois nós continuamos. Vou falar muito rápido, que nosso tempo já está esgotando. Vocês já estão doidos para ir embora, eu sei disso. Mas nós precisamos, pelo menos, citar aqui a questão do modernismo que aconteceu em 3 momentos, em 3 fases. A primeira fase, que foi aquela fase de 1922 a 1930, tá? Foi a fase de mostrar o que era o modernismo. E então, nós temos nessa fase... como eu já falei, o Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, representantes dessa fase. Nós temos aí
Manuel Bandeira, que também representou essa primeira fase. Na segunda fase, foi a fase de afirmação, foi o famoso romance de 30, acho que vocês já ouviram falar, aí os professores de vocês já passaram isso para vocês, segunda fase. Na segunda fase, no romance de 30, nós temos Raquel de Queiroz, com 15, José de Lins Rego, e nós temos o nosso grandíssimo Carlos Drummond de Andrade. Gente, é o que cai nas provas de vocês. Carlos Drummond de Andrade, vocês têm que ler Carlos Drummond de Andrade, porque cai lá no Enem, não existe isso. E a terceira fase, meu povo, a terceira fase é a fase, algumas pessoas, alguns críticos literários não costumam colocar como fase, eles costumam colocar como o que ainda existe literatura, porque ainda está acontecendo. Alguns falam que vai para 1980, 1990 e aí acaba, nós temos uma literatura contemporânea. Eu prefiro acreditar que é a fase que nós estamos vivendo, porque tornou esse ar mais libertador, mas lembrando que em 1945 começou a questão também do concretismo, literatura concreta. Então voltou a questão da forma. A forma começou a ser valorizada novamente em 1945. Ok? Não dá mais para falar mais nada, nós temos que resolver nossas atividades. Então vamos às nossas atividades agora. Então, meus amores, como eu falei, essa aula a gente tentou enxugar o máximo possível, mas é meio complicado, né? Por isso que eu falei assim mais rápido, que era para dar tempo de ver pelo menos a questão das fases modernistas, que foi só rápido, né? Cerca de segundos, eu acho. Mas então, voltemos aqui. Terão 3 atividades para vocês fazerem, responderem agora. Vamos dar um tempo para vocês, leiam os textos e respondam. E depois a gente retorna para corrigir junto com vocês as atividades, mas explicando direitinho a questão dos textos que estão aí dispostos. Tá ok? Obrigada! Voltamos para a correção das nossas atividades. A professora Andréia vai corrigir as 2 primeiras, eu vou corrigir a terceira. Não posso deixar de esquecer de mandar um abraço, um beijo apertado. Um beijo apertado já, olha, um abraço apertado e um grande beijo, eu estou ficando doida, né? Aos meus queridos alunos da Escola Estadual Rodrigo Castelo Branco, que devem estar lá todos afoitos, são muitos alunos que estão lá naquele pátio imenso. Então estão lá, um beijo, amo vocês, até a próxima, façam a prova direito, leiam todas as questões, assim como nós vamos ler agora, acompanhando, vocês vão acompanhar a leitura, tá ok? Vamos lá, professora Andréia. Aqui é a questão do Enem 2014. Tem um texto do Psicologia do Vencido, de Augusto dos Anjos, aquele poeta que eu falei para vocês, que tem algumas palavras apoéticas. Aí vocês já estão olhando logo no primeiro verso do primeiro estrofe, olha lá, ó. Eu, filho do carbono e do amoníaco, né? Nós temos aí 2 palavras já poéticas e assim ele vai todo o texto, ok? Ele vai aqui... profundamente hipocondríaco, barará, barará. Vocês viram aí que é um texto todo falando da essência do corpo depois, né? Do que acontece com o nosso corpo. Então, podemos passar agora para o comando para a gente corrigir. Gente, nós não vamos nos deter à leitura de todos os textos porque nós não temos mais muito tempo. Nós tivemos aí uma belíssima aula de Química e Literatura com um conteúdo imenso, então nós vamos passar para o comando e em seguida nós vamos explicar qual a alternativa correta e por quê, tá bom? Então, comando da questão. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista, aquela transição que eu já falei para vocês, 1902 a 1922. Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como? Que marcas dessa literatura? Que marcas desse período que tem características próprias, mas que não consegue se desprender do parnasianismo e do simbolismo? Pode passar lá a cartela da resposta. D. Qual é a marca? A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial.
olha a marca do tradicional. Apesar de eu ter palavras apoéticas, apesar de eu ter palavras de sentido aberto, apesar de eu ter palavras nunca jamais vistas em textos, eu tenho um soneto. E esse soneto é a forma, né? Lá do parnasianismo e do simbolismo. No modernismo eu teria versos livres, sem preocupação com a forma, ok? Então, alternativa, letra D, parabéns para quem acertou. Na segunda questão, eu tenho um texto aí do Enem de 2013, que é a questão Brasilidade em Construção. A Europa, como vocês viram aí, que é um texto atípico, é um texto de literatura praticamente concreta, que é o que vocês devem ter visto na sala de aula, ou ainda vão ver com os professores de vocês o concretismo. E eu tenho aí a Brasilidade em Construção. A Europa curvou-se ante o Brasil. Por quê? Né? O Brasil, país do futebol, o Brasil ganhou reconhecimento nacional e internacional com o futebol. Coisa que atualmente não está muito mais isso aí, vocês já sabem, devem ter pensado a mesma coisa que eu, mas vamos deixar para depois, que isso aí não é mérito nosso, né, gente? Vamos ao comando da questão? O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. O Brasil, reconhecido internacionalmente como o país do futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem o quê? Pode colocar a cartela da resposta. Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais. As anotações que eu estava falando, que o comando retrata, são as anotações dos lados do texto. Eu gostaria que voltasse só rapidinho na cartela do texto, só para a gente ver aí, ó, né? Nós temos aí, ó, número como versos. Esses números, né, são as vitórias do clube paulistano. Nós temos o Brasil com a setinha país do futebol. Nós temos a injustiça do 7, que o 7, na realidade, não é injustiça, seria um clube francês. Parece até que isso aí era uma premonição, né, gente? Vocês devem estar sabendo do que eu estou falando, mas tudo bem, não é mérito da questão, né? O 7, que é um clube francês. Então, nós temos aí, a resposta é justamente isso. Essas informações dão direcionamento da leitura crítica pelos dados históricos culturais do Brasil como país de futebol. Ok? Muito obrigada vocês vão ficar com a terceira questão com a professora Bárbara, mas eu já vou me despedindo. Muito obrigada por estar com vocês estarem comigo essa manhã. Um beijo bem grande para todos os alunos do estado, do interior. Aproveitem essas questões, estudem mais e boa sorte no Enem. Gente, a gente está junto aí com vocês. Qualquer coisa, grita aí que a gente ajuda lá pela internet, por todos os cantos. Estamos aí, tá bom? Muito obrigada e bom final de semana para vocês. E não esqueçam que no próximo sábado não tem aulão. Só depois, porque nós temos eleição no próximo sábado, ok? Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês. Professora Bárbara, fique à vontade. Então, nós vamos falar a terceira questão, né? Um grande abraço para todos os nossos pré-universitários. Vocês são pré-universitários, gente. Postura de pré-universitário. Estudem, leiam, façam as anotações de vocês, ok? Terceira questão, Enem 2015, Cântico 6. Tu tens o medo de acabar, não vês que acabas todo o dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não tereis medo de morrer, e então serás eterno. Vamos ao comando da questão. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Olha a questão do aspecto existencial, é o fato de existir, o porquê existir, né? Essa questão existencial que nós temos, né? Será que eu estou, é assim, né? Esse momento que o adolescente não entende bem desse negócio, dessa crise existencial, né? Não é entendido, ama, sofre e tal.
A questão do sentimento, das emoções. Então, olha lá. Em Cântico 6, desculpem, o eu lírico exorta, ele chama o seu locutor a perceber quem é o interlocutor. Olha lá, o eu lírico, o eu da poesia, a pessoa que fala na poesia, a voz da poesia, ele exorta, ele chama o interlocutor, você que está lendo, nós que estamos lendo, a perceber o quê? Como inerente à condição humana. O que é condição humana para ele? Então, ele te exorta a perceber isso. O que é próprio? O próprio da condição humana. Letra A, acertou. Quem marcou a letra A? Essa sublimação espiritual, graças ao poder de se emocionar. Então, nossa condição humana é essa. Nós chegamos ao sublime, nós chegamos a evoluir graças a quê? Ao nosso poder de se emocionar. Se nós não nos emocionarmos, nós não evoluímos. Nós não chegamos aí a essa sublimação espiritual. Ok? Obrigada. Um abraço, Jorge Caram. Tchau, tchau. Boba 2 vai aparecer agora aí conosco. Cadê? Cadê o Jorge Caram, meu povo, que eu quero escutá-los e não estou ouvindo vocês falarem comigo. Estou aqui esperando vocês. Esse foi mais um aulão na rede. Obrigada por ter paciência conosco e estado aqui essa manhã maravilhosa que nós tivemos com vocês. Lembrando, sábado que vem não tem. Vencemos mais um aulão com a força de Deus, graças a Deus. Então, gente, continue aí estudando. Estamos em reta final, hein? Já é outubro, daqui a pouco é novembro, daqui a pouco é a prova. Vocês são pré-universitários, coloquem isso na cabeça de vocês. Estudem, força, foco e fé. Bom dia!